Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, vou falar sobre o melhor policial que eu li durante este ano 2023, principalmente no mês de outubro, que eu li com o clube de leitura da Maria João Covas, que eu vou deixar por acaso o link aqui do canal dela na descrição, por isso eu espero que vocês gostem e vamos passar ao vídeo. Este policial, que para mim foi o melhor que eu li durante, toda a minha vida, foi o Fúria Mortal do Bruno M. Frank. Digamos que se não fosse a bagagem que eu tinha já de outros livros, muito possivelmente este livro podia ser um bocadinho mais complicado de ler, e acredita que para mim foi uma das melhores leituras, foi uma das melhores coisas que eu tive na minha vida. E para começar este vídeo eu vou começar primeiro por falar do autor. Este é o livro que eu vou falar hoje, que foi o melhor policial da minha vida. O autor deste livro é o Bruno M. Frank, que nasceu mais ou menos em setembro de 1990. Ele acabou por se licenciar em radioterapia e trabalha no IPO em Lisboa. Praticou natação entre 2002 e 2016, mais ou menos por essa época, representando assim o Clube Lisnave e o Clube da Instrução e Recreio do Laranjeiro. Basicamente são clubes que ele representou na competição de natação. Este autor tem a publicação de romance policial Segredo Mortal, que é o primeiro volume, da série Mortal. Por acaso, Segredo Mortal é um livro que teve muito sucesso desde a sua publicação, principalmente aqui na comunidade do Booktuber aqui em Portugal. Sente um livro mais ambicioso e promete surpreender todos os leitores. Digamos que esta série tem um segundo volume já publicado, que é Jogo Mortal, que é o segundo dessa série, e depois o terceiro volume que acabou de ser lançado, que é Fúria Mortal. Foi o único livro que eu li deste autor. E sim, eu comecei pelo terceiro volume, mas não me incomoda e nem, sinceramente, é um dos livros que eu não me arrependo de ter começado, mesmo pertencendo a uma série. Agora vou-vos falar sobre a sinopse deste livro, que é a Fúria Mortal, o terceiro livro da série Mortal, e acaba por falar de um caso policial que se passou em Lisboa mais ou menos na década de 1990, que por acaso é esse caso que aconteceu em Portugal na década de 90, por acaso foi inspirado, pelo menos eu sinto isso, que foi inspirado noutro caso que aconteceu mais ou menos em Inglaterra, que é muito conhecido como Jack o Destripador. Nesta sinopse podemos ver que este é um novo livro da saga Mortal que acaba por cortar a respiração de cada leitor, e neste volume temos a possibilidade de ver que nos anos 90 um assassino em série em Portugal aterrorizou a comunidade, principalmente na zona de Lisboa. Digamos que esse estripador aqui de Lisboa nunca foi identificado, nunca foi sequer preso para os seus crimes nessa época da década de 90, após os seus crimes. E aqui podemos ver que 30 anos depois, uma mulher é brutalmente assassinada, que é o que podemos ver aqui já no início do nosso livro. E aqui temos dois protagonistas que vão desvendar esse caso, que é os dois inspectores da Polícia Judiciária, Marta Mateus e Leonardo Rosa. São inspectores que ficaram responsáveis por este caso desta mulher brutalmente assassinada. Ao verem o cenário do primeiro caso desta mulher assassinada, eles acabam de perceber que é muito idêntico a um caso que passou há 30 anos. Principalmente o local onde esta mulher foi encontrada é praticamente o mesmo local da primeira vítima do estripador de Lisboa. Aqui podemos ver uma das questões que os inspectores acabam por lançar durante a sua carreira enquanto inspectores, que é: será que é o mesmo criminoso, o mesmo assassino, ou é apenas um imitador que acaba por fazer esses mesmos crimes em homenagem ao estripador original? É, uma dúvida que estes inspectores têm.
quanto mais corpos vão sendo encontrados ao longo do tempo, assim de uma forma em condições assim mesmo terríveis, a urgência de encontrar, digamos, o culpado é cada vez maior, principalmente para estes dois inspectores. E digamos que vão pedir ajuda a um dos aliados que eles têm, que por acaso é um dos aliados que já estão no primeiro volume da série Segredo Mortal, tentar capturar e saber qual é a identidade desse assassino em série que está atualmente a cometer esses crimes. Digamos que Fúria Mortal é inspirado em, digamos, verídicos. Como eu já vos disse, este é um livro que foi inspirado no primeiro, num caso policial que aconteceu há 30 anos atrás, que é uma história totalmente alucinante que a gente começa a magicar na nossa cabeça, principalmente mostrando os meados da mente macabra que se conhece em Portugal, principalmente. E aqui temos a pergunta que é: será que estes dois inspectores, a Marta e o Leonardo, vão pôr um ponto final nesta série de assassinatos, que na minha opinião é um dos livros muito bons. Digamos, é um momento em que eu vou falar sobre a minha opinião acerca deste, e de certeza que, como já vos disse, foi o melhor policial que eu li durante a minha vida, principalmente este ano 2023, principalmente em outubro, que foi quando eu o li. Eu li este livro em 10 dias, comecei no dia 9 de outubro e terminei dia 19 do mesmo mês, e digamos que é o primeiro livro que eu tive em contato com este autor, que é o Bruno M. Frank. Certeza que este autor me conquistou com este livro. Mesmo sendo o terceiro volume da série, o primeiro livro que eu li do autor, e eu estou mesmo muito ansiosa de ler os livros anteriores, apesar de ser o primeiro livro que eu tive em contato com o autor, foi o melhor livro que eu li de toda a minha vida. Vê-se mesmo que o autor tem uma linguagem assim um bocadinho mais cruel ao contar esta história, e vê-se que este é um livro que traz um tema mesmo muito forte. Eu mesmo recomendando a todas as pessoas este livro, na minha opinião, é aqueles livros que eu acho que são perfeitos para aquelas pessoas que já têm uma grande bagagem para conseguir o ler. E acho que isso é importante, ter essa bagagem para ler este livro, porque este livro, digamos, é um livro mesmo que é descrito com muita violência, muita coisa, e mesmo tendo essa violência toda e precisar talvez de uma bagagem muito maior, é de certeza um dos livros que eu recomendo mesmo a todos. Digamos que este livro acaba por falar sobre um crime que foi cometido há 30 anos atrás, mais ou menos nos anos 90, que é o Estripador de Lisboa, que, digamos, foi um dos temas em que este autor trouxe, porque para além de pesquisar muito sobre este caso do Estripador de Lisboa, que aconteceu em 1990, mais ou menos nessa década, é, digamos, um dos temas que vê-se que o autor respeitou todos os níveis, todos os temas que é aqui abordado, que acho que é, digamos, algo que um autor, seja ele quem for, devia respeitar mesmo muito. E este autor acaba por respeitar isso mesmo muito, seja o mundo do crime, o respeito que o autor escreve acerca dos corpos que são encontrados, o respeito que os inspectores que aqui têm acabam por falar, por ter, é referente à cena do crime, referente a todas as vítimas, que seja de há 30 anos como recentemente, e acho que isso é importante. Foi algo mesmo muito bom de ler neste. E algo que este livro me fez ter a curiosidade é o que é que aconteceu nos volumes anteriores para que estes personagens chegassem ao nível que chegou aqui, porque aqui podemos ver, digamos, alguns âmbitos da vida pessoal, protagonistas que não têm a ver, digamos, com o caso policial em si. Aqui eu, pelo menos, sinto esta necessidade de ler os livros anteriores para saber realmente o que é que aconteceu para chegar a este nível que apresenta neste livro, e acho que é, digamos, algo que para mim funciona. É por isso que eu não me importei assim um bocadinho ler este livro, mesmo sendo o terceiro, e algo que mesmo que me fez ter essa curiosidade, percebendo isso ao longo da leitura, que é a curiosidade de saber o que aconteceu antes para chegar ao que é descrito aqui neste volume. Digamos, a descobrir quem é esse assassino, como é o caso deles irem buscar um antigo aliado deles para descobrirem mais pormenores sobre o caso. Mesmo este livro tem spoilers do livro anterior, eu não me importei por causa nenhum bocado com isso, porque simplesmente era um dos livros que eu soube
que podia-se ler assim um bocadinho sem ter lido os livros anteriores, mas é claro que isso é também importante nesta série, que é ler os livros anteriores por ordem. Então é de certeza um dos livros que eu não me incomodo de ler e para depois ler os outros livros. Este é, digamos, um caso que é protagonizado em que dois inspectores da Polícia Judiciária, que é Marta Mateus e Leonardo Rosa, que são duas pessoas que vão descobrir todo o assassino que envolve este crime. E algo que eu gostei mesmo muito também, que por acaso a Maria João Covas falou no vídeo dela, que é a forma como é que o autor, o Bruno M. Frank, decidiu dar mais destaque à inspetora Marta Mateus. Acho que isso é importante também, ter essa possibilidade de ver nas equipas da Polícia Judiciária, poder ver esse âmbito de as duas pessoas que estão envolvidas, que fazem uma dupla de inspectores, têm a possibilidade de ter essa possibilidade de, num caso, um ser como, digamos, o mestre que comanda muito a equipa, e depois no outro caso é totalmente a outra pessoa, e assim variante para ambas as pessoas que fazem parte assim dessa dupla de investigadores, acabam por ter essa evolução enquanto pessoas. Já acho que isso também é, digamos, dos pontos que eu gostei mesmo muito, de ter a possibilidade de ver uma pessoa que não tem assim muita experiência em relação ao controle da equipa e de tudo isso, por ter a possibilidade de evoluir nessa área. Eu gostei neste livro é a possibilidade de vermos dos temas mesmo muito importantes, que é o Destripador de Lisboa, da década de 90, mas também por ter a possibilidade de ver como é que este caso, seja tanto esta história que foi inspirada 30 anos antes, na década de 90, aqui em Portugal, como principalmente estes dois casos, tanto aqui como da década de 90, foram inspirados no verdadeiro serial killer Jack o Estripador, e acho que também foi algo que eu gostei muito de ver, porque este caso, para além de ser inspirado numa história há 30 anos atrás, fez-me lembrar muito sobre esse caso de Jack o Estripador que aconteceu em Inglaterra. Digamos, uma das coisas que eu gostei mesmo muito de ver é essa semelhança, porque esta história acaba por me fazer relembrar outra história totalmente diferente, noutro país diferente, que aconteceu totalmente diferente, mas de uma forma com muitas semelhanças. Me surpreendeu mesmo muito essa forma dessa semelhança que existia entre esses casos, principalmente a semelhança em que os assassinos marcavam muito o mundo, por exemplo, da prostituição, que acho que é também algo que o autor acabou por respeitar mesmo muito aqui neste livro. Foi esse mundo, como é que essas pessoas que vivem o mundo da prostituição, o mundo da noite, e ter a possibilidade de retratarem isso nas páginas deste livro. E algo que eu gostei muito é mesmo essa forma como o autor respeitou essas pessoas, por exemplo, para autores escrever sobre esse livro, principalmente para aquelas pessoas que não vivem esse mundo, e acho que isso foi muito bem conseguido, foi muito bem respeitado neste livro. Algo mesmo muito importante numa obra, seja ele esta ou qualquer outra, é pelo menos ter a possibilidade de falar de um determinado assunto, respeitando que ele representa, mesmo que quando falas de um tema, tu não estás a falar sobre um tema real, estás a falar de pessoas. Se um tema está a ser falado é porque esse tema está sendo feito, está acontecendo, e acho que isso é mesmo muito bom de ver neste livro, que é esse que o autor tem, tanto pelo mundo da prostituição como também o cenário do crime, que está sendo respeito do início ao fim. Acho que isso é importante, principalmente numa leitura ou talvez no autor ao escrever a história. Acho que isso é muito importante. Gostei neste mundo da prostituição é ver como é que cada uma daquelas prostitutas tem uma história por trás dela, como é que cada uma delas foi parar àquele mundo tendo várias dívidas, e acho que é mesmo muito bom ver essa possibilidade de como é que as pessoas tentam enrascar-se na vida, nem que seja por recorrer a este mundo da noite, que viver um mundo totalmente que elas, se calhar, muitas não querem viver nesse livro. Por acaso, algo que eu gostei durante a leitura é a possibilidade de ver como é que este livro é um livro que nos faz ler muito rápido, ou seja, é uma leitura rápida que a gente fica mesmo muito ansioso de saber o final, principalmente saber qual é o assassino. Que é, digamos, enquanto a gente está a mirar uma pessoa, podemos ser surpreendidos por outra, e acho que este livro é totalmente perfeito nesse nível. Acho que é mesmo muito bom poder ler esta leitura, ter a possibilidade de ver como é que este livro traz assim um mundo totalmente que a gente não esperava. Algo que eu gostei mesmo muito de ver foi a questão de
ver o que se passa no mundo da judiciária, principalmente saber como é que funciona uma investigação, principalmente de ver também como é que se trabalha num laboratório. Isso também foi algo mesmo que eu gostei mesmo muito. É algo que, digamos, marcou, porque vê-se que por trás desse nível de funcionamento da polícia judiciária que é retratado neste livro, acaba por ver mesmo muito uma pesquisa mesmo muito, que é algo que por acaso eu soube que este autor fez, que é ir à procura de pessoas que trabalham nesse meio principalmente para trazer esse mundo da judiciária do modo verdadeiro. Bem, este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado desta minha sugestão, que é o Fúria Mortal do Bruno M. Frank, que é um dos livros que eu recomendo mesmo muito. Já sabem que aí em baixo tem o botão para subscrever, por isso eu espero que vocês tenham. Na descrição deste vídeo também tem a possibilidade de ter os links para os meus livros em formato e-book para o Kindle, mas também para as minhas redes sociais. Por isso eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Obrigada por assistirem. Até à próxima.